Abre seu microfone. Consegue? Não. Peraí. E agora se aparece para você. Tenta agora. Agora foi. Boa tarde a todos, todos aqui presentes e que nos assistem virtualmente. Que Jesus nos abençoe a todos e nos dê uma ótima tarde de estudo. Então, como já foi dito, o tema da nossa palestra hoje é Onde houver ódio, que eu leve o amor. Esse é um trecho da oração de São Francisco de Assis, patrono da nossa casa, como o Renato já nos disse. E a gente começa lendo essa oração que é tão bonita, né? Vocês vão me permitir ler, que eu sempre me confundo em alguns pontos, vocês me desculpem. E ela diz: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Durante essa oração, Francisco roga ao Senhor da vida para ser um agente pacificador e de reequilíbrio. Tanto que ele diz: onde houver trevas, que eu leve a luz, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver ódio, que eu leve o amor. Isso o que ele quer é trazer o equilíbrio para as coisas. E lembra que ser esse agente pacificador, que viver essa paz, exige o sacrifício das nossas fraquezas e o entendimento, um entendimento mais imaterial da nossa vida. Porque ele diz, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E para a gente é muito mais fácil receber do que dar. É muito mais fácil ser perdoado do que perdoar. A gente ainda tem dificuldade com essas coisas. Então, existe um sacrifício dessas nossas fraquezas, de entender que a gente tem que dar mais, que a gente precisa perdoar. E ele termina dizendo, é morrendo que se vive para a vida eterna. E quando ele fala desse morrer, não é morrer fisicamente só. É morrer entendendo que a gente precisa se libertar desse mundo material que a gente vive, do nosso apego aos bens materiais, do nosso apego a essa materialidade, ao ter mais do que ser, porque é a partir daí que a gente realmente vai entender que a vida é eterna, que é muito mais do que aqui, que é muito mais do que essa nossa existência. Então, a gente deu essa introdução, né? Vamos falar, então, do tema da nossa palestra, da nossa conversa, que é onde houver ódio, que eu leve o amor. E, minha gente, quanto o nosso mundo, nosso planeta, o nosso país, a nossa cidade e nós mesmos estamos precisando, né, desse contraponto, do amor chegar onde está o ódio, né? A gente fala do ódio da mesma forma que uma criança brinca com uma arma carregada, né? São coisas simples do dia a dia que a gente fala, né, com ódio, né? Eu odeio fígado, eu odeio dias quentes, eu odeio matemática, ou quando a gente se refere a pessoas ou grupos de pessoas, né? A gente fala, né? Eu odeio o político tal porque ele desviou o dinheiro que iria para aquele hospital. Ou a gente fala, eu odeio pessoas racistas ou homofóbicas. Claro que nesses últimos dois exemplos fica difícil, né, a gente ter
uma simpatia por pessoas, né? por pessoas que se encaixam nesse exemplo, né? Mas vamos dar uma olhada no conceito da palavra ódio, primeiro, né? Que está no dicionário Michaelis Online, e vocês vão me permitir dar uma lida. O dicionário diz que ódio é aversão ou repugnância que se sente por alguém ou por alguma coisa, antipatia, desprezo. Ou, uma outra definição, rancor profundo e duradouro que se sente por alguém. Então, vamos lá. A gente não tem aversão ou repugnância por fígado, nem por dias quentes, nem por matemática. O que acontece é que a gente não gosta, né? A gente não gosta de fígado, o paladar não é agradável, ou a gente não se sente bem num dia de calor, passa mal, não é a nossa, ou não tem facilidade com os números, né? Com conta e tal. Então, na realidade, a gente não odeia essas coisas, a gente usa o verbo odiar de uma maneira errada. Ah, mas é um sentido figurado. Mas se a gente já puder cortar do nosso vocabulário esse verbo, aí a gente já está tendo um ganho, né? Já está deixando de trazer uma energia que não é muito boa para dentro da gente. Agora, com relação às pessoas, né, dos exemplos que a gente deu, a coisa pode ser um pouco diferente. Esse sentimento pode existir, sim. E aí? Como é que esse sentimento se processa dentro da gente, né? Esse sentimento ruim que a gente tem por essas pessoas que nós citamos aí no exemplo. Vamos deixar isso quieto por enquanto, a gente vai falar mais adiante, e vamos falar do amor. A gente fala do amor com a mesma responsabilidade de uma criança que brinca com uma arma carregada. Aí vocês devem estar pensando, o expositor esqueceu a palestra e está lendo de novo o começo que ele decorou, né? Deve ser uma coisa assim, ele se perdeu. Não, o expositor não se perdeu. É muito parecido ali. Aliás, eu diria que é a mesma coisa. Vamos ver? A gente fala, eu amo fígado, eu amo dias quentes, eu amo matemática. Da mesma forma. Claro que o exemplo que nós vamos dar aqui com pessoas não pode ser igual àquele que nós demos anteriormente, né? Mas a gente pode usar outro. A gente diz, eu amo meu namorado, eu amo a minha namorada. E da mesma forma que a gente fez anteriormente, vamos dar uma olhada no conceito de amor. Mas aí, felizmente, a gente já pode usar o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Num trecho da comunicação, esse aqui, sim, tem tanto livro aqui espalhado, vocês que estão em casa não estão vendo, mas tem um monte de livro espalhado aqui que eu vou usar. Num trecho da comunicação do Espírito Sanson, que é ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: amar, no sentido puro do termo, é o homem ser leal, honesto, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que incomodam seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana. Porque essa família, todos a encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Bom, da mesma forma, a gente já consegue perceber que a gente não ama fígado, que a gente não ama dias quentes e que a gente não ama matemática, né? A gente aprecia o gosto do fígado, se é que isso é possível, alguém gostar de fígado, mas tudo bem.
Você gosta? Pois é. Se alguém gosta de fígado, mas, bom, enfim. A gente aprecia o gosto do fígado, a gente se sente bem nos dias quentes. Você gosta também de dia quente? Não, né? Não. Pois é, a gente se sente bem nos dias quentes e a gente tem facilidade com matemática. Aí é teu caso, não é o meu. Mas, enfim. Então, na realidade, a gente não ama, a gente tem essa facilidade, a gente gosta, a gente tem simpatia, afinidade por isso. No exemplo que a gente deu das pessoas, pode realmente ser amor. Sim, pode. Mas a gente precisa considerar uma outra questão, que é a diferença entre amor e paixão. No Livro dos Espíritos, os espíritos, respondem a Kardec de uma forma geral, sobre as paixões de uma forma geral. E é claro que a resposta vai servir para a nossa discussão. É a pergunta 908. Os espíritos respondem a Kardec: as paixões são como um corcel. Corcel é um tipo de cavalo, um cavalo fogoso, forte, que corre muito. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Ou seja, né, imagina, a gente está cavalgando um cavalo rápido, né, forte, e a gente está lá nas rédeas da situação. Aí daqui a pouco ele perde, você perde o controle, o cavalo sai andando, você vira passageiro no cavalo, ele é que vai decidir o teu destino. Olha que preocupação, né, que confusão. Quando a gente conhece o nosso companheiro, a nossa companheira, com raras exceções, onde o amor explode logo de início, e aí são coisas de outras vidas que a gente não vai comentar aqui agora, porque senão a gente se perde na palestra. Com raras exceções onde o amor explode, o início do relacionamento se dá através da paixão. Ela é que dá aquele start, aquele começo, né? É aquela vontade de ficar junto a toda hora, de conviver sempre. Muitas vezes isso está ligado à atração física, uma coisa quase que instintiva. E aos poucos, com o passar do tempo, duas coisas podem acontecer. Ou essa paixão esfria, a gente vê que as coisas não são bem como elas pareciam que eram, e aí cada um segue seu rumo. Ou então, a paixão se transforma em algo mais intenso, né? Que vai além do físico e além do encantamento, né? A gente começa a conhecer o outro de maneira mais profunda, com as suas qualidades e com as suas fraquezas. E aí, minha gente, a gente tem vontade de ficar junto com o outro ou com a outra, não só porque, mas apesar de, né? E aí sim o amor está chegando. É claro que assim, é importante, quando a gente chega nesse ponto, é importante dizer o seguinte: não é matemática, mas quando a gente começa a refletir sobre isso, é para a gente tomar um pouco de cuidado. De novo, não é matemática, não é uma regra que se faça isso. Mas é importante a gente tomar um pouco de cuidado na hora de falar para o nosso companheiro ou para a nossa companheira: eu te amo, com muito pouco tempo de relacionamento. É uma responsabilidade muito grande. Então, mas mesmo que a gente consiga passar por essas etapas e realmente definir, não, o que eu sinto realmente é amor. Quando a gente volta para a definição de amor que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse amor que a gente está sentindo está completo? Vamos pensar. Porque eu posso amar o meu companheiro, a minha companheira, mas eu posso odiar o companheiro ou a companheira do vizinho. Eu posso amar a minha mãe, mas odiar o meu irmão. Então, assim, imagina, eu amo meu companheiro, minha companheira, mas o do vizinho eu odeio. Eu amo a minha mãe, mas o meu irmão, cara, eu não posso nem olhar para a cara dele. O conceito de amor que a gente está falando, o conceito de amor, melhor dizendo, ele engloba isso que a gente está falando aqui, o amor pelo companheiro, pela companheira, pela mãe, pelo pai, é óbvio, mas ele vai muito mais além. Tanto que no texto, em certo momento, a gente lê: é considerar como sua a grande família humana. E aí a gente relembra algo que foi dito sobre a oração de São Francisco de Assis.
ele nos mostra para que a gente seja aquele agente pacificador que ele quer, que ele pede a Jesus, pede ao Senhor da vida para ser, que nós temos que sacrificar as nossas fraquezas e ter um entendimento mais imaterial da vida, muito mais além do que a gente tem aqui. E aí, o Evangelho de Jesus nos orientou. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versículos 43 a 47. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Tudo bem? Vos perseguem. Você olhou para mim, tem a ver? De repente, não sei, fiquei com medo, sei lá, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que fazeis a mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Quando eu comecei a montar essa palestra, eu não gosto de falar eu, o palestrante, porque não sou eu, é o palestrante, aquele que vem aqui trazer a mensagem. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: eu vou falar bem rápido do ódio e eu vou enfatizar bastante o amor. Só que eu pensei depois que uma parte disso podia estar errada. Porque, claro, eu tenho que enfatizar, não só eu, mas nós temos que enfatizar bastante o amor. Mas a gente precisa se demorar falando um pouco do ódio. Não pode passar batido, a gente tem que falar do ódio. Porque ele parece uma coisa abstrata, né? Uma coisa que só pessoas um pouco mais desequilibradas ou menos espiritualizadas sentem, porque, afinal de contas, a gente já sabe que não odeia matemática, não odeia fígado e não odeia dias quentes, então a gente está legal. Mas, na verdade, claro que é irônico isso que eu estou dizendo, mas, na verdade, todos nós estamos expostos a ele. Essa semana, provavelmente, todos aqui e aqui na nossa audiência presencial, ficaram sabendo daquele caso do anestesista que cometeu um crime com a paciente durante o parto. Foi uma coisa que chocou muitas pessoas, isso foi amplamente divulgado. E a reação de alguns foi que tinham que pegar ele, jogar dentro de uma jaula e jogar a chave fora. Arremessa ele dentro da jaula e joga a chave fora. Outros, a reação foi: põe ele numa cela com outros presos para que ele aprenda a lição, entre muitas aspas, que ele precisa aprender, né? E eu preciso confessar para vocês que a minha primeira reação a essa notícia também não foi das melhores, mas não foi mesmo. E aí a gente vê, o curioso da história, que não é curioso e não existe acaso, a gente vê o quanto o palestrante precisa fazer a palestra, porque quando a gente faz uma palestra, o primeiro a se beneficiar é a pessoa que organiza, porque é o primeiro que estudou para poder passar a mensagem. Então a gente vê que não é por acaso e como todos nós estamos expostos, melhor dizendo, a essa chaga que é o ódio, né? É importante dizer aqui que ninguém está dizendo que o que aconteceu ali está tudo certo, não aconteceu nada, está tudo bem. Claro que não. Ele tem que responder legalmente pelo que ele fez e sofrer e ser punido de acordo com o que a justiça determinar para ele. E aí vem Jesus dizendo: amai vossos inimigos. Como é que eu posso amar alguém que não me quer bem?
Como é que eu posso amar uma pessoa que comete um ato tão chocante como esse que a gente acabou de citar? Jesus não está pedindo para a gente ter o mesmo grau de simpatia ou de proximidade que a gente teria de um amigo, mas que a gente não deseje mal para essas pessoas. Se dentro do conceito de amor a gente já entendeu, a gente entende que não pode querer para os outros o que a gente gostaria para a gente não pode ter com os nossos desafetos, sejam pessoas próximas ou alguém que a gente vê num caso como esse na televisão, os mesmos sentimentos de ódio que não seriam agradáveis para a gente. Eu sei que é difícil, né? Mas é isso, a gente sabe que é difícil, porque nós somos espíritos imperfeitos, em aprendizado, no mundo ainda de provas e expiações. Mas esse mesmo argumento que serve para justificar a nossa dificuldade, ele serve para reforçar como a gente tem que agir de forma diferente. A gente está em aprendizado, a gente está se aperfeiçoando, evoluindo, mas qual é o caminho que a gente fez até chegar aqui? Porque hoje a gente se acha, e eu vou reforçar, a gente se acha equilibradíssimo. Mas será que a gente foi assim no nosso passado? A gente já passou por tantas vidas. Será que em algum momento nós também não fomos vítimas de um ódio parecido por conta de algo que nós fizemos? E se hoje a gente está aqui equilibrado ou capaz de entender que atos como esse são chocantes, é porque a gente já aprendeu. E se a gente já aprendeu, a gente fica pensando quantas pessoas já nos estenderam a mão nesses momentos. Sejam as mãos físicas mesmo, de ajudar, de nos recuperar, ou as mãos espirituais, as mãos, vamos dizer assim, figuradas, de uma oração para que a gente se tornasse melhor. E que funcionou, porque a gente está aqui. A gente está aqui e a gente percebe o quanto hoje essas coisas, nós não podemos cometer mais esses atos. Mas será que foi assim sempre? Então, se a gente recebeu o amor, por que a gente não pode retribuir? Aliás, se a gente seguir adiante, quantas situações nós conhecemos que se resolveram com ódio? E que o ódio ajudou a resolver. Um dos recursos que os criadores da guerra fazem é fomentar justamente o ódio nas pessoas que eles precisam que os apoiem, né? Os fomentadores dos conflitos. Eu fomento o ódio no Renato, no Alfredo, porque eu preciso do apoio dele contra os meus supostos adversários. Isso a gente não está falando só de guerra, de guerras entre nações, não de ódio entre povos. A gente está falando naquele ódio que se reflete também através do racismo, através da homofobia, através da ridicularização daqueles que não se encaixam nos padrões da sociedade. E por padrões da sociedade, a gente não está dizendo aqui as leis. A gente está falando do estético, da roupa que não é igual, que não poderia ser assim, e a pessoa é ridicularizada, é colocada à parte. Isso parece, de novo, né? Vale a pena ressaltar isso. Isso parece uma coisa abstrata, né? Uma coisa de aula de história, de sociologia. Mas a gente está vulnerável o tempo todo a isso, porque aí nós ainda somos muito apegados ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, às nossas paixões. E essa, minha gente, é uma terra fértil, muito fértil, para a semeadura do ódio. A gente nem percebe, mas aí a gente abre aquela brecha bacana para que o ódio entre. E a gente volta a perguntar, depois de fazer mais essa reflexão, quantas situações, quantos conflitos já foram resolvidos através do ódio? A gente tem, sim,
Um grupo que vai impor a superioridade a outro e o outro grupo vai ter que se subjugar. Essa superioridade é militar, enfim, de número, simplesmente. Então, o outro grupo vai ter que se subjugar. Agora, essa situação, minha gente, é temporária, porque nada está resolvido. O rancor, o ressentimento, o sentimento de opressão, ele está todo ali, guardadinho para um dia explodir de novo. Porque vai chegar um momento que eles vão se libertar. Por isso, essa imposição, essa suposta vitória, ela é temporária. Ela dura dias, décadas, séculos, mas um dia chega o momento que essas feridas se abrem de novo. A gente vê o exemplo das nações que foram ou unificadas ou separadas no final da Segunda Guerra Mundial pelos supostos vencedores da guerra. O tempo passou e décadas depois a gente vê essas nações brigando pela sua independência ou pela sua unificação, porque elas foram juntadas à força. E aí não há entendimento, não houve entendimento, elas foram juntadas à força. E a gente está falando de guerra, de conflito. Infelizmente, muitas pessoas ainda entendem a paz como ausência do conflito, como ausência da guerra. É aquela reivindicação que se faz, né? O asfalto quer a paz com o morro, com a comunidade. Essa paz, na maioria das vezes, significa o seguinte: vocês ficam aí com os seus problemas, vivendo a sua vida e os seus problemas, e nós ficamos aqui vivendo a nossa vida e os nossos problemas. Vocês aí, eu aqui. Ou, em outras palavras, não importa se você tem problema, questões com a saúde, com saneamento básico, com exposição à violência, contanto que vocês fiquem na de vocês, tudo certo, sem problema. E esse conceito de paz, minha gente, ele está muito distante, praticamente nulo em relação àquele que Francisco de Assis nos traz na oração. A paz de Francisco, ela traz o entendimento, ela traz a empatia, ela traz a consciência, como a gente já falou aqui, que a gente faz parte de uma família universal. Desculpa, gente. E essas características, a gente percebe que são as mesmas do amor que a gente leu no Evangelho segundo o Espiritismo há um tempinho. Vale a pena a gente ler de novo para relembrar. O amor, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, honesto, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que incomodam seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou. Porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. É esse amor que realmente resolve. É o amor que, ao invés de dizer, olha, eu não gosto de você e você não gosta de mim, então você fica aí e eu fico aqui e tudo certo. Ao invés disso, é um amor que diz, olha, eu sei que você é diferente de mim na sua forma de agir e de pensar, mas você é um filho de Deus, assim como eu, com virtudes, com defeitos que estamos aqui correndo e aprendendo e evoluindo para poder saná-los. Então, eu vou buscar te entender e te respeitar e te convido a fazer a mesma coisa. Porque é isso que eu quero para mim. Então, não faz sentido eu querer diferente para você.
Da mesma forma, esse amor olha para o racista ou para o homofóbico e diz: como esse espírito está equivocado ainda. Se eu não posso fazer com que ele mude de um ponto de vista dele, conversando com ele, eu vou fazer uma oração para que a espiritualidade superior possa ajudá-lo a se libertar dessa faixa vibratória tão baixa. Aquele que age assim, motivado pelo amor, não faz isso por superioridade, não faz isso por pena. Não, eu já entendo como eu entendo melhor. Coitadinho dessa pessoa que tem esse comportamento, eu vou rezar para ele que ele melhore. Não, não é esse o caminho. Ele atua, essa pessoa que já atua motivada pelo amor, ele atua de maneira fraternal, porque ele compreende que todos nós já temos, já tivemos, que nós temos e ainda teremos futuramente que encarar as nossas fraquezas. E nesse momento, talvez a gente precise de toda, mas de toda a ajuda disponível. É a esse amor que o nosso querido Francisco de Assis se referia, o único amor capaz de transformar o mundo. É claro, minha gente, que isso não é uma construção fácil. É fácil? Nossa, o cara fala bem, né? É claro que não é uma construção fácil. É uma construção de todos os dias, de dia a dia, pedrinha por pedrinha, que pode começar, que começa dentro da nossa família, por exemplo. Quem é pai e mãe aqui, eu não estou falando pai ou mãe, quem é pai ou mãe, e tem gente que é pai e mãe ao mesmo tempo também. A gente não deixa de chamar a atenção dos nossos filhos, das nossas filhas, quando eles pisam na bola, mas a gente está pronto sempre para dar uma segunda chance para que eles corrijam os erros deles e que eles voltem a acertar. E para terminar, a gente gostaria de citar um trecho da comunicação do Espírito Fénelon, em 1861, que está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela diz o seguinte: não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas palestras, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe a todos.